Olá! Hoje nós vamos apresentar um panorama sobre os principais assuntos tratados aqui durante todo o ano. Muitas pessoas sentaram em nosso sofá para falar sobre saúde, educação, política, comportamento. Vieram nos ajudar a entender melhor várias questões do nosso dia a dia. Em 2018, a saúde foi uma das maiores preocupações do brasileiro. E com saúde, não se brinca. Se nós não tivermos todo o suporte do governo, governamental, para o tratamento do câncer de mama, nós não vamos conseguir integrar a ela as cifras de cura que a doutora Alessandra citou, que estão acima de 95%. Então, por favor, deem acesso às nossas pacientes. Infelizmente, a gente não consegue fazer o autoexame da próstata e precisa recorrer ao médico, a algum profissional da saúde. E você, essas pessoas que brincam com isso, pode ser vítima dessa própria brincadeira no futuro próximo. Porque pode ser o seu pai, o seu irmão, o seu tio, o seu avô que vai estar nessa situação que, por uma cultura e por uma brincadeira até sem graça, que eu poderia chamar, afasta alguns homens da rotina do médico. A primeira coisa que mudou é que como nós vivenciamos no ano passado, no final do ano passado, há exatos um ano atrás, aqui no estado de São Paulo, o início do aumento do número de casos, a gente aprendeu muita coisa nesse período. Nós aprendemos muito mais, eu diria até o próprio comportamento do mosquito, o comportamento da doença. Então, eu acho que o que mudou na realidade é que hoje os estados onde não tinham febre amarela e foram muito atingidos da febre amarela no final do ano passado e começo desse ano, estão mais preparados. Hoje eu vou deixar um recado para os pais. Cuidado, porque quando a gente acha que a gente vai estar incentivando algo ao falar sobre sexo, a gente está, ao contrário, colocando a vida dos nossos filhos em risco. Então, pela saúde dos filhos, vamos falar sobre isso. E quando o tema é tabu, é hora de falar sobre ele. Como falar? Será que devemos falar? É uma dúvida também entre os jornalistas, não é? É um tabu, eu pensei em começar por aí. Vamos começar quebrando esse tabu? O problema não é o falar sobre o suicídio, mas o como falar e o como a gente acolhe o sofrimento humano. Eu acho que se a gente pensar numa raiz, né, de um grande precipitador exatamente deste suicídio acontecer é a falta da gente falar sobre o nosso sofrimento, sobre os sentimentos inóspitos que nos acontecem, né? Acho que é importante que a gente comece a trazer para o primeiro plano as produções de pessoas trans, as produções artísticas, literárias, as produções acadêmicas, que a gente comece a reconhecer a importância de que essas pessoas estejam em todos os espaços da sociedade e que a gente entenda de uma vez por todas que essa luta não é apenas das pessoas que compõem essa sigla, essa é uma luta da sociedade como um todo, né? E que as pessoas aprendem, ganham, se libertam quando elas aprendem a conviver com a gente, né? Estar ao nosso lado é uma libertação. Quanto a mulher brasileira é dona de suas decisões? Informar e empoderar as mulheres sobre a sua vida sexual, a sua vida reprodutiva, é chave para que elas tenham controle tanto do seu presente quanto do seu futuro. É aquela coisa de, tipo, você tem que agradar o cara, você tem que... É sempre uma coisa de você agradar e nunca de você ser agradada também. Então, aí você acaba cedendo numas coisas que você poderia falar, tipo, não, então vai ser com camisinha, ou senão não vai ser, ok? O ano foi de eleições, com ânimos exaltados e discussões acaloradas. Nós recebemos convidados para ajudar você a ficar de olho no voto. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Há 30 anos a China tinha um PIB menor que o brasileiro. Hoje é 7 vezes maior o PIB chinês que o brasileiro. O que a China tem que nós não temos melhor? Se eles se decidiram, ó, nós vamos crescer, e cresceram, incluíram, estão dando show em tudo, acho que nós podemos fazer melhor. Falamos sobre os desafios nas áreas da economia, saúde, educação, segurança. Eleitores, a investigação ela não está na rua, nós não enxergamos. Pensem nisso quando forem passar o recado para o seu candidato. Não é só polícia na rua, é polícia que faz o trabalho investigativo. E vamos pensar em prevenção também. Não existe milagre, o fato é esse.
Todo mundo que prometeu milagre na segurança pública está mentindo. Essa que é a verdade. Isso é uma coisa que nós vamos ter que investir e durante muito tempo para que a gente tenha resultado. A renovação pode se dar por votar em mulheres, atenção aos partidos, o triplo da atenção a quem você coloca no Senado. É importante entender as razões do outro e não apenas afirmar as suas razões. Porque só pode haver diálogo se eu consigo compreender por que aquela outra pessoa tem aquela opinião. Eu posso discordar, mas eu me enriqueço no momento em que eu entendo quais são as razões do outro. Ano marcado também pelas fake news nas eleições. O Panorama lembrou que espalhar notícias falsas não é novidade. Há 80 anos, uma brincadeira no rádio criou pânico nos Estados Unidos ao anunciar a invasão de extraterrestres. A Guerra dos Mundos levantou debates sobre o poder da informação. This is the end now. Black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them, dropping in like rats. É como antigamente a gente fazia aquelas correntes. Lembra que todo mundo recebia correntes e que se você não distribuir 10 mil cópias disso aqui, você vai morrer de erisipela depois de amanhã. E você não distribuía e nada acontecia. Então, a maior parte das vezes, eu acho que é o seguinte, hoje, na dúvida, não distribua. Que você talvez estará fazendo um ótimo serviço para todo mundo. Embora tenha havido, eu acho que um esforço da Justiça Eleitoral de cadastrar o eleitor com deficiência, de tentar amenizar essa situação, há aí eu acho que falta a gente enfrentar uma lógica que é perversa. Como é que a pessoa com deficiência vai ser obrigada a votar em um ponto que não é o ponto mais próximo da casa dela, necessariamente? Né? As pessoas, em geral, o direito das pessoas é votar o mais próximo possível da sua casa. A pessoa com deficiência vai votar no lugar onde é possível. Eu acho que o ideal seria o enfrentamento dessa situação. As escolas precisam ser acessíveis para que as pessoas possam tanto estudar, como é o básico, como exercer o seu direito ao voto. Né? O sistema é muito cruel, essa crueldade é muito clara no sentido de que, quando se fala de um benefício para a pessoa com deficiência, aposentado por invalidez ou não, já é algo que fomenta que você não saia de casa para não dar trabalho, porque ao sair de casa você vai se deparar com um transporte público que não funciona para você ir para a escola para ir votar, você se depara com políticas públicas que não funcionam, no sentido até de aquisição de um carro, por exemplo. A gente cada vez mais vê regredir as políticas que beneficiam a pessoa com deficiência. Então, são políticas que ao invés de evoluírem, a gente vai voltando para trás. Jorge sentou pra sanar cavalaria. Eu sigo resistente à esperança que me guia. Cada linha escrito, verso, flow, a poesia. Vivida a flor da pele, o sol a sol da lida. Irmãos de luta e causa seguem a saga comigo. Um só caminho, coração inacessível é solo inimigo. Preconceito social, estigma, reforça arquétipo. Sigo cético contra o anestésico existencialista, na tendência que marginaliza e lesa a classe conformista de pessoas com deficiência que não mostram a face. Protagoniza a inércia cultural pra garantir o básico. Ficam sem o fundamental, direito é sádico. Vim sair da trincheira, fincar a bandeira, puxar o pino. O povo é forte, não é por sorte, vim mudar destino. Não basta dizer o que pensa se você não faz o que diz. Tris do aço valeriano, de Ogum sou aprendiz. Nós também lembramos datas históricas importantes. Algumas porque merecem ser comemoradas. Olá, você está ouvindo Chega de Saudade, a composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, eternizada na voz de João Gilberto, completa 60 anos. E junto com ela faz aniversário a Bossa Nova, um estilo musical que deu um novo rumo à cultura brasileira e influenciou artistas em todo o mundo. Alguns acontecimentos não deixam saudade, mas é preciso lembrar para não esquecer. Há 50 anos foi assinado o AI-5, o golpe mais duro do regime militar. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. No mesmo ano, o mundo assistia a uma das maiores rebeliões juvenis que tomou as ruas da França.
Era maio de 1968. O ano que trouxe muitas transformações sociais e culturais, que tem reflexo até hoje. Eu quero lembrar a frase de uma grande revolucionária chamada Rosa Luxemburgo, em que ela fala que só quem se mexe sabe que está acorrentado. Porque enquanto você está parado, você não sente a corrente. A hora que você se mexeu, opa, tem uma corrente aqui. Eu acho que em maio de 68, a lição que ele deixou para nós é que nós temos que nos mexer. Nós temos que ir para a rua, temos que protestar, temos que botar para arrebentar, porque aí nós vamos perceber as correntes que nos prendem e os limites que têm que ser superados. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. 20 anos depois daquele 1968, vem um novo capítulo na história do nosso país. Garantindo direitos fundamentais a todos os brasileiros, a Constituição completou 30 anos. Há 50 anos acontecia o primeiro transplante de coração na América Latina, pelas mãos de um brasileiro. A equipe, liderada pelo Dr. Euríclides de Jesus Zerbini, entrou para a história da medicina. Há 130 anos, depois de quase 4 séculos de escravidão, o Brasil se tornava o último país das Américas a acabar com ela. A aprovação da Lei Áurea deu fim a um sistema que tratava negras e negros como mercadoria. Eu aproveito o espaço para fazer um convite aos educadores não negros. A gente precisa ter empatia, a gente precisa tratar a temática desde a infância, desde os bebês. A gente precisa tratar a temática com seriedade, a gente precisa olhar ela como importante. A abolição não foi suficiente para acabar com o racismo. Vai doer agora, mas nós teremos um Brasil muito melhor, porque muito mais plural, muito mais múltiplo, muito mais igualitário. O negro brasileiro ainda luta por direitos iguais em todas as esferas da sociedade. Indiferença silenciosa, eficiente. Dia a dia mata a nossa gente, que teima em ser gente, mas é apenas paisagem. São pretos ou quase todos pretos, nas praças, calçadas e becos. Se fundem a paisagem da cidade, vivendo a sua triste realidade. Falamos sobre os desafios do ensino, do ponto de vista do aluno, do professor, dos pais e da criança. O que te faz ser professor e ter vontade de voltar todos os dias na sala de aula? Olha, eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, né? É uma experiência, para mim é uma experiência nova todos os dias, né? Isso é uma coisa gratificante da profissão. Você ir e vivenciar sempre o novo, né? E ver esses brilhos no olhar quando a pessoa entende alguma coisa, quando você consegue dar conta daquilo que você se propôs, né? Você vê esse brilho, é algo que não tem preço. Eu gosto das aulas, como que eles ensinam. Eu gosto de várias coisas que tem na escola. Tati, o que as crianças pensam de nós, hein? Tem mesmo que fazer essa pergunta? Vamos fazer? Vamos tentar? Lá, então. Vamos lá, com coragem. Vai com coragem. O que vocês pensam dos adultos? Quem que quer falar? Eu acho os adultos muito complicados, assim, confusos, porque muitas vezes a gente não entende por que eles brigam. O que há da criança de ontem, que há na criança de hoje, que não pode se perder? Eu acho que a alegria, a imaginação, a criatividade, essa relação com a natureza que está se perdendo, porque todo mundo vive no cimento da cidade grande. Então, recuperar essa possibilidade da criança dialogar com a árvore, com o bicho, né, com a chuva, correr, pisar na lama. Eu acho, é isso que eu desejo a todas as crianças. Maravilha. Enquanto continuarmos pensando em plano de governo para a educação e não em plano de Estado, não vai para frente. Não? Não, então, mas esse é um problema histórico na educação brasileira, né? Há muita descontinuidade de política, às vezes não muda nem o governador, nem o presidente da República, só de mudar o ministro ou o secretário de educação, já há mudanças na ponta, muitas vezes, né? E é disso que nós estamos falando de um regime de colaboração que fortaleça as relações entre o Estado e seus municípios de modo a garantir a continuidade, porque na educação tudo é de médio e longo prazo. Não existe política de curto prazo. Qual o seu maior desejo para o país? Para o futuro, Tereza?
Eu acho que o meu maior desejo é que todos tenham mais ou menos os mesmos direitos, mas, tipo, de uma forma, sabe? Que aconteça realmente, que não é só, tipo, todo mundo tem o mesmo direito. Mas daí sabe? Tipo, é tirar do papel e levar pra prática, mesmo. né? E respeito, acima de tudo. E foi ano de Copa do Mundo. E o Panorama foi conhecer os costumes dos anfitriões. Por que russos fez sapateado? Porque frio. Precisa esquentar. Quanto tempo dá pra ficar aí? Eu acho que 1 minutinho assim dá pra ficar. Na Rússia, todos os nomes são assim. O pai chamado Fernando, e ele suponhamos, é um José. E ele tem um sobrenome, digamos, Silva. Então seria José Fernandovich, ou seja, filho de Fernando Silva. Mulher sempre no final do sua sobrenome tem A. Sazonov e Sazonova. Como é que fala gol em russo? Gol. Gol? Gol! Gol em russo é gol. Então acho que foi a coisa mais fácil que eu aprendi hoje. E quando tomam gol, o que vocês falam? Blin! Blin! Dá para traduzir ou é impublicável? Impublicável. O russo vai entender. Eu vou desligar a câmera aqui e a senhora conta para mim o que é para eu aprender, tá bom? Vamos fazer uma pausinha na nossa conversa. Daqui a pouco vamos mostrar a sua participação no Panorama. A gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje fazemos uma retrospectiva de 2018. Se a gente não tomar uma atitude até 2050, os mares terão mais plásticos do que peixes. Nos últimos 40 anos, 60% dos animais vertebrados sumiram do mapa. A natureza dá sinais de esgotamento no mundo todo. Quando a gente não vê mais, esse problema parece que não é nosso, né? Me lembrou do sambinha do Adoniran Barbosa, que fala que o que os olhos não veem, o coração não sente. A gente precisa mostrar mesmo essas imagens, então pode parecer repetitivo, cansativo, mas precisa levar essa informação, precisa mostrar as imagens do impacto, para que as pessoas sintam sim um pouquinho no coração a importância de participar desse movimento, dessa mudança, porque o planeta está precisando. O Cerrado, infelizmente, já ultrapassou o patamar de perda de biodiversidade irreversível. Em poucas palavras, é dizer que a gente perdeu tanta espécie que mesmo que se a gente parar de destruir hoje, o Cerrado não voltaria. Então, só colocar essa visão otimista de que daqui 65 milhões de anos, 45 milhões de anos, o Cerrado volta. Mas e o ser humano que precisa do Cerrado? A gente está vivendo um momento muito especial, onde nós somos a primeira geração do mundo que tem plena ciência da importância da natureza para as nossas vidas, do impacto que a gente está causando no planeta, e talvez a gente corra o risco de ser a última geração que é capaz de fazer alguma coisa para reverter isso. Música, poesia, comida, história e pré-história. Já é tradição. No Panorama, ter cultura pega bem. A pré-história nos é um conhecimento cultural importante, que pode nos ajudar a trazer para os brasileiros alguma identidade com o mundo, com o país onde nós vivemos. Então, a pré-história, ela leva as pessoas ao museu, leva crianças ao museu, como eu já disse, coloca livros na frente das crianças. E é um entretenimento científico, divertido, que não é chato. Eu aprendi muitas coisas com os dinossauros, mas uma principal foi a estudar e a escrever. Os dinossauros me ensinaram a estudar, e eu acho que isso, a gostar de estudar, isso é uma coisa que nós precisamos ensinar aos nossos jovens. Quando começou a política de patrimônio no Brasil, nos anos 30, ela foi exatamente como uma reação a um processo de desconstrução, de desmonte da cidade colonial brasileira. A destruição da Catedral da Sé da Bahia, a demolição do Morro do Castelo no Rio de Janeiro. Então, na verdade, assim, o que está colocado para nós é a que ponto chegamos mais uma vez e o que salto vamos dar
sob o ponto de vista de consciência, de reconstrução de políticas sobre a preservação do patrimônio a partir desse trauma, né, que gerou em todos nós, que foi esse incêndio no Museu Nacional, que não é um museu qualquer. É um museu que, na verdade, inaugura a ideia de museu no Brasil. E aí a gente tem esse outro equipamento aqui, que é um arco feito de madeira. Sabe que madeira que é essa? Pau-Brasil. Pau-Brasil. E esse daqui é um legítimo arco de pau-Brasil. Ele é velho para chuchu. Não, ele não é velho, ele é antigo. Ele não é vintage, ele é antigo. E aí ele tem a crina de cavalo, que cria um atrito com a corda e a gente produz som. Em homenagem ao nosso amigo, a gente toca um pedaço do hino do Corinthians. Vai dar briga, vai precisar agora, então tornar mais democrática essa conversa. Então a gente toca o hino do Palmeiras também, pode ser... A construção do Brasil colonial, que era geralmente portuguesa, a cozinha era vizinho o banheiro sanitário. Por quê? Era uma porta da cozinha direto para o sanitário. Aí foi que um professor veio me dizer, para poder os cheiros, um cheiro cobriu o outro. Olha só. É o rei do humor, né? Samba do mulher ô mulher, 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 mulher cabeça bonita ô mulher, juízo bem governado ô mulher, assim como Deus não mente ô mulher, mulher só fala a verdade ô mulher, samba do mulher ô mulher. Durante um bate-papo com os atores do Quintal da Cultura, teve gente que não se aguentou e invadiu o estúdio. Olha só quem tá aqui. Eu acho surpresa mesmo, viu, gente? Garanto que não foi combinado. Não acredito! Eita, ali. Você errou de programa, minha filha? Eu acho que eu tô no estúdio errado. Eu também acho. Desconfia. E eu tenho a impressão que vocês também. Não sei. Fica a dica, tá? Tá bom, eu vou lá depois. Ai, que linda, tá de rosa. Ai, que linda. Ai, que ótima. Opa! Desculpa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Posso tomar uma água? Pode tomar uma... Não, mas não leva água não, que eu vou precisar. Oi? E você também participou da nossa conversa com perguntas e comentários pelas redes sociais. Olha só as pessoas participando. A Bárbara Emanuele no Face. Excelente programa sempre. Um abraço daqui de Dublin. Olha só, ela está nos assistindo pelo Face que nós estamos. Você já tomou a vacina contra a febre amarela? As pessoas respondem aqui a nossa enquete, né, pelo Twitter, quem elas nos assistem pela TV, nos assistem pelo YouTube, nos assistem pelo Facebook. A resposta foi 67% das pessoas que nos viram no programa, durante o programa de hoje, 67% disseram que sim, já tomaram a vacina, 33% que não. Nossa meta é chegar a 95%, então aqui o nosso público também não atingimos ainda a meta. Mãe, um nome suave de pronunciar. Todos os dias são dias delas, mas domingo será ainda mais. Parabéns às mamães da minha cidade, Buriti Bravo, no Maranhão. Olha só a participação da Cláudia Oliveira via Twitter. Quase joguei uma cenoura que estava meio murcha, ainda bem que estava assistindo ao Panorama e coloquei a cenoura no arroz que estava cozinhando. Olha só, tá vendo? É na prática. E quando a gente vê coisas desse tipo, a gente pensa assim, a missão cumprida, não é? Do nosso trabalho todo. E a gente fica por aqui. Ano que vem tem mais. Mas antes, a gente precisa lembrar também de todos os profissionais que estão aqui nos bastidores e fazem o Panorama acontecer. Toda a nossa equipe deseja um ótimo 2019 para você. Obrigada pela companhia. Um 2019 cheio de boas notícias para todos nós. Muita saúde, paz e sucesso a todos. Valeu! Obrigado, feliz 2019. Muita paz.
gente fica por aqui. Grande beijo. E feliz 2019. Valeu. Sou e serei eternamente fã de todos vocês.